Você pode levantar a mão e receber essa palavra que eu vou liberar para a sua vida. O céu está dizendo: eu vou trazer teu Abraão para a volta do altar. Deus vai trazer o teu Abraão voltar para o altar. Deus está permitindo essa circunstância, porque Ele vai trazer o teu Abraão para o altar. Alguém vai voltar a adorar, alguém vai voltar a exaltar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira na vida de alguém da tua casa. Seja muito bem-vindo a este ambiente sagrado de adoração e busca espiritual profunda. Deus é bom, queridos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz essa noite, aproveitando que a igreja está de pé, abramos nossa Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler só o verso 13, Mateus capítulo 14, verso 13, Deus abençoe essa casa, Deus abençoe a todos, é sempre bom pregar na nossa casa. Pastor, obrigado pelo carinho, pela confiança, Deus abençoe o senhor, a pastora, seus filhos, sua casa, Deus abençoe os pastores, a todos, amém? E é bom, para que nós pregar na nossa casa, ao mesmo tempo a responsabilidade dobra, né, irmão? Mas Deus abençoe, minha esposa, minha filha, né? Quero louvar ao Senhor, né? Ontem compreender mais uma dádiva na presença de Deus, né? Eu estou novinho, né? 3.8, né? Mas seria o primeiro aniversário se eu estar aqui, né? Faz uns meses que eu vou ter a ministrar. O Senhor me deu mais uma oportunidade, né? Muitas pessoas sabem que o Senhor me livrou de um infarto. Estava ministrando, me senti mal e fui para a UPA do Cuida das Armas, em seguida para o Hospital Santa Isabel. Cheguei morto, né? Mas fui logo passado de cirurgia, fez o catéter, cirurgia, mas prova a Deus me dá mais uma dádiva. Se o Senhor tivesse me guardado, eu sabia para onde eu ia. Meu endereço eu sei. O apóstolo Paulo disse: morrer para Cristo é lucro, mas eu costumo dizer que eu bati na porta do céu, eu disse: volte, que ainda tem muita coisa na terra, né? Deus tem seus propósitos. Obrigado pela igreja, mais uma vez, pelas orações, amém? Deus abençoe. Mateus capítulo 14, verso 13, quem achou, diga amém. Amém. Jesus, ouvindo isto, retirou dali no barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram por terra. Tome seu assento, por gentileza. Jesus, ouvindo isso, retirou dali no barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram a pé. Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração, nessa oportunidade que me cabe, e minha palavra é gratidão. Esse verso que nós acabamos de ler, está inserido no contexto da multiplicação dos pães e dos peixes. É um dos milagres que os 4 evangelistas narram para nós. É interessante nós observar que Jesus veio uma notícia, e a notícia não foi boa. Como homem, ele sentiu a perca do seu primo, o profeta João Batista. Há quem diga, quando ele entra no barco, vai para um lugar deserto, creio eu, para viver seu momento de luto. Ficaram pouco, se reservaram mais. Às vezes nós nos deparamos parecido com essa circunstância. A nossa vida está tranquila, favorável, tudo dando certo, tudo se encaixando. De repente aparecem notícias para nos abalar, mexer a nossa estrutura, mexer com o nosso psicológico. Mas eu abro um parênteses nessa noite e tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E a palavra que eu tenho para a sua vida é: a partir de hoje, Deus mudará a rota de notícias. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquele barco, vai para um lugar deserto, a multidão soube que Jesus chegaria do outro lado. E a Bíblia diz que a multidão foi a pé. E quando Jesus chega do outro lado, aquela multidão, quando avista Jesus, e Jesus avista aquela multidão, melhor dizendo, a Bíblia diz que Jesus tem compaixão daquela multidão. E se nós olhar de quebra aqui, de cara, essa multidão aqui, no mínimo, tiveram 3 necessidades. Quando a necessidade? 3 necessidades. A primeira necessidade que eu aprendo dessa multidão, é que essa multidão, eles foram para ver Jesus, as palavras de Jesus, ou a pregação de Jesus. Então perceba que a necessidade dessa multidão era de se ouvir a sua palavra. Segunda necessidade
é que esse povo foram para ver Jesus fazer sinais. Então, é uma fome de sinais. Terceiro, é uma fome natural. Talvez alguém lanchou, jantou para vir ao culto. Talvez alguém vai deixar para lanchar, jantar, depois do culto, depois da reunião. E tem uma fome natural. E se nós parar, parece que nós estamos passando por esse momento. Por quê? Porque a igreja está com fome. Fome de quê? Da sua palavra. Por esses dias eu preguei um evento, e nada eu entendo a respeito à liturgia, e eu percebi, era muito departamento, e era 2, 3, 4 oportunidades para cada departamento. Quando me deram para ministrar, me deram 7 minutos para eu ministrar. E antes eu fiquei me perguntando a Deus, e disse: Deus, o povo quer que o Senhor fale, mas não prioriza a sua palavra. O povo quer que o Senhor se manifeste, mas não prioriza a sua palavra. E Jesus disse: quem me ama, ama a minha palavra. Segundo, perceba que o povo está com fome de quê? De sinais de Deus. E Deus não mudou, igreja. Deus é o mesmo. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda cura. Deus ainda faz maravilha. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda faz maravilha. E não precisa nós ir muito longe, igreja. Se você perceber, existe muitas tendas, em muitas reuniões, acontece tudo, puxa para um lado, puxa para o outro, faz tanta coisa, acontece tudo, só não acontece mais sinais de Deus. E o povo está com fome, é de sinais. E não venha com essa, que tem uma mancha na direita, de repente alguém ora, um missionário, um pastor, alguém ora, ela some, no outro dia a mancha aparece na esquerda. Não, se Deus curou, está curado. Se Deus limpou, está limpado. Se Deus transformou, está transformado. Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse quem está pedindo água, você pediria água a mim, porque a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então o povo está com fome, é de sinais. Terceiro, é uma fome natural. De repente, a Bíblia diz que o povo foi a pé. O povo foi o quê? Isso me confrontou, por quê? Porque o povo foi a pé e Jesus foi de barco para o outro lado, e é um lugar deserto. Então eu entendo, eu compreendo, só reclama da distância quem não está necessitado. Vou repetir, só reclama da distância quem não está necessitado. Porque quando a gente está na prova, vem a pé, vem de bicicleta, vem de Uber, vem com o sapato colado, vem com a sandália colada, vem com o terno rasgado, nós vem de todo jeito. Quando abre o carro, sai 20 do carro, parece um ônibus, mas quando está na benção, só anda 2 no carro, diz por causa do amortecedor, mas na prova andava 20, não dá para entender, porque quando nós estamos necessitados, irmão, a gente não reclama da distância. Na é bom aqui, o pastor disse uma coisa e é verdade, irmão, perceba, quando nós colocamos Deus como a nossa prioridade, Deus cuida dos mínimos detalhes. E o pastor disse uma coisa e me chamou a atenção, por quê? Porque ele disse que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento, mas ele vai dizer: a semente é de Deus, a chuva é de Deus e o crescimento é de Deus. Então perceba, se a semente é de Deus, a chuva é de Deus e o crescimento é dele, então precisamos mudar essa rota e colocar Cristo como a nossa prioridade. Eu disse para minha esposa: minha filha, às vezes a nossa vida é como uma pizza. Ela brincou comigo e disse: é mesmo, você tá cevadozinho. Eu disse: amanhece um dia, vai uma fatia. Donas de casa, vai tomar café, vai arrumar casa, vai uma fatia. Vai fazer almoço, vai uma fatia. Colégio, faculdade, trabalho, vai uma fatia. Para o almoço, uma fatia. Pega o celular, mexe o celular, vai uma fatia. O lanche da tarde, vai uma fatia. Quando chega 6 horas da noite, que a gente lembra de Deus, nós não temos uma fatia para Deus. E nessa noite ele está dizendo: muda a rota, eu tenho que ser a tua prioridade. Deus tem que ser a tua prioridade. Cristo tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser, ele cuida, irmão. Deus tem cuidado da gente dos mínimos detalhes. Apesar de tudo, Deus tem cuidado, dando livramento, fechando, quebrando, fechando sepultura, quebrando laço, pronto, porque Deus ainda é Deus. Eu acho engraçado, sabe o que é? É que de repente Jesus, quando avista aquela multidão, ele tem compaixão daquela multidão. E coisa boa é quando Cristo tem compaixão da gente.
vou repetir, coisa boa é quando Jesus tem compaixão. Quem não lembra de Bartimeu, mulher cananeia, fala a mesma coisa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entre linhas, ele estava dizendo, compadece da minha dor, tem misericórdia de mim, da minha dor. Quem não lembra, Jesus sai de Cafarnaum, vai até a cidade de Naim. Quando ele chega na cidade de Naim, que avista aquela mulher, uma viúva, vai sepultar seu único filho, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Coisa boa é quando Jesus tem compaixão. Isso quer dizer que Deus não perdeu tua casa de vista. Isso quer dizer que Deus não perdeu teus filhos de vista. Isso quer dizer que Cristo não perdeu a sua casa. Então se alegre nessa noite. Deus não perdeu tua casa de vista. Deus não perdeu teus filhos de vista. Deus não perdeu teu marido de vista. Deus não perdeu teu pai, tua mãe, tua casa de vista. Qualquer momento desse, qualquer hora desse, Jesus vai se aproximar e vai dizer, Pedro, oi, me presta teu barco, porque eu quero fazer uma grande obra. Me presta teu barco, Pedro. Então se alegre nessa noite, porque Deus não perdeu a nossa vida, nossa casa de vista. Aí vem alguém, um discípulo, querer ensinar Jesus a trabalhar. E tem hora que a gente estamos nessa condição, querer ensinar Jesus a trabalhar. Senhor, é muita gente, não dá, estamos no deserto, manda esse povo embora. Jesus disse, vocês têm pão? Resolva aí. João vai dizer que Jesus faz essa pergunta, aonde tem, aonde achar, aonde comprar, porque ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Pastores, o que me confronta é que eles estão dentro de um deserto, e aquela multidão não foram por causa do discípulo, foram por causa de Jesus. Então Jesus atraiu aquela multidão para o deserto. Então eu aprendo que quando foi Cristo que atraiu aquela multidão para o deserto. Então se Deus está te atraindo para uma circunstância, Ele sabe o que está fazendo. Se Deus está me atraindo, te atraindo para uma circunstância, Ele sabe o que está fazendo. Irmão, Deus sabe atrair o homem para perto dele. Deus sabe atrair alguém para perto dele. Quem não lembra de Abraão? Aonde Abraão chegava a fazer o quê? Era um altar e uma tenda. Era um altar e uma tenda. Altar, sacrifício, adoração, gratidão a Deus. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Agora não tem mais altar. Se não tem altar, não tem sacrifício, não tem adoração, não tem gratidão a Deus. Aí Deus disse, Abraão, eu quero o seu filho, que você vai sacrificar seu filho Isaac. Detalhe, entre linha, Deus estava dizendo, Abraão, você vai sacrificar seu filho naquilo que você sabe fazer de melhor. O que? Sacrificar no altar. Por quê? Porque Deus sabe onde mexe no homem, Deus sabe onde mexe na mulher, Deus sabe onde Ele toca, Ele quebra o homem, Ele sabe onde Ele toca na mulher, Ele quebra a mulher todinho. Então fica tranquilo, se Deus está permitindo isso, é porque Deus vai atrair alguém de volta para Ele. E detalhe, todos nós somos sabedores que Deus não queria Isaac, Deus só queria Abraão de volta ao altar. Você pode levantar a mão e receber essa palavra que eu vou liberar para a sua vida. O céu está dizendo, eu vou trazer teu Abraão para a volta do altar. Deus vai trazer o teu Abraão voltar para o altar. Deus está permitindo essa circunstância, porque Ele vai trazer o teu Abraão para o altar. Alguém vai voltar a adorar, alguém vai voltar a exaltar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira na vida de alguém da tua casa. Ele está dizendo nessa noite, eu vou trazer o teu Abraão para perto do altar. De repente, quando a senhora perceber, teu filho já está envolvido na glória. De repente, quando você perceber, teu marido já está envolvido na glória. De repente, quando você perceber, seu marido vai dizer, mulher, eu acho que eu vou comprar um terno, eu acho que eu vou comprar uma gravata. É porque Deus sabe trazer o homem para perto do altar. Deus sabe trazer alguém para perto do altar. Eu perguntei a Deus, pastor, eu disse, Deus, porque o Senhor faz uma pergunta, se eles não têm resposta. Eu disse, Deus, porque o Senhor faz uma pergunta, se ele não tem resposta. Sabe o que ele me disse?
Porque eu queria saber o nível da confiança em mim. Jesus queria saber o nível da confiança. Deus está no controle, sim ou não? Deus sabe o que está fazendo, sim ou não? Mas Ele quer saber o nível da minha e da sua confiança nele. Existe provisão que vem no nível da confiança em Deus. Vou repetir, existe provisão que vem no nível da confiança em Deus. Vou dar um exemplo. Em janeiro, minha esposa viajou para o Rio. Minha irmã veio ao Brasil fazer uma cirurgia, e minha esposa foi cuidar dela no Rio de Janeiro. Minha esposa passou 15 dias no Rio de Janeiro. Ela chegaria no sábado. Na sexta-feira, minha irmã deu uma agradar a ela, pelo cuidado, pelo carinho, sabe que ela cuidou. Na sexta-feira, minha esposa caiu em um golpe, porque na segunda-feira, ela ia para uma perícia da perna dela, num processo. Há 3 anos atrás, ela estava indo para a igreja, o rapaz estava empinando a moto, perdeu o controle, ela subiu na calçada, atropelou minha esposa, ficou o osso aqui, pegou uma bactéria no hospital, só não amputou eu briguei com o médico e tudo, só não amputou a perna, porque Deus colocou a mão. Então a perna incha, é muita dor, e Deus está no controle. Escute, e aí, com força de advocacia, ela entrou, aí foi um golpe, limpou a conta da minha esposa, pastor. Ela ligou para mim, preocupada, eu parei o carro, disse, calma. O telefone disse, do outro lado, disse, calma. Eu disse, minha esposa, eu disse o que a você? Que essa sua viagem para o Rio seria de aprendizado. Por quê? Porque nem tudo é prata e nem tudo é ouro. Tem lições de Deus por trás de tudo isso. É que nós se apega tanto na prata, tanto no ouro, e está esquecendo das lições que Deus quer nos ensinar. Talvez Deus quer te dar sensibilidade, talvez Deus quer te dar visão, talvez Deus quer te dar projeto, talvez Deus quer te orientar, mas nós se apega tanto nessas coisas, e está esquecendo o ensinamento que Deus quer me proporcionar e te proporcionar. E eu fiz um resumo para ela, disse, minha filha, eu disse o que a você? Essa sua viagem seria de aprendizado. Por quê? Vamos lá, eu fiz um resumo, pastor. Você nunca andou de avião, foi de avião para o Rio, não gastou R$1. Andou no Rio para um lado, para o outro, conheceu uma parte da minha família, só ficou com medo de subir na rocinha, vamos embora. E foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Veio de avião, não gastou R$1. A irmã dela hoje mora no Rio, faz 8 anos que ela não vê a irmã dela cara a cara, tomou café com a irmã, almoçou com a irmã, lanchou com a irmã. Eu disse, minha filha, você está no lucro. Acabou glória, vou repetir, nem tudo é prata, nem tudo é ouro, tem lições de Deus por trás de tudo. E ela disse, não, mas por causa disso, nós fez um negócio do apartamento. Eu disse, calma, minha filha, eu passei 3 meses em casa, minha filha, Deus deixou faltar alguma coisa? Deus não cuidou da gente nos mínimos detalhes? Alguns amigos abraçaram a causa, juntaram com a minha família, juntaram a causa, me deram uma quantia. Eu cheguei para eles, peguem essa quantia, vá lá na caixa, deposite, porque eu sei da minha fidelidade com Deus. E alguém disse para mim, mas rapaz, tu está na prova, tu está no deserto, tu entrou na crise, e tu vai dizimar, tu vai fazer isso. Eu disse, rapaz, dizimar na bonança é fácil, ser fiel na bonança é fácil, eu quero ser fiel na crise, aí é diferente. Acabou glória, acabou aleluia, vamos embora. Olha para quem está ao teu lado e assim, dá um glória que eu duvido. Falei com o Branco mandou, caiu na minha conta, eu fiz. Eu sei da minha fidelidade com Deus. Na mesma semana, Deus criou uma situação, que chegou algo para mim, que foi a minha despesa do outro mês todinho, apartamento, água, luz, tudo, e disse, o que sobrou é a feira. Alguém não está entendendo. Você não está entendendo, não vou entrar em detalhes, mas Deus está falando com alguém. Tem provisão que está vindo no nível da tua confiança. Pastor, ela ficou acanhada pelos cantos. Não sei o que elas tinham, calma, minha filha. Valza, dê uma calma, pior fosse com você. Vamos lá. Eu estava numa campanha de 21 dias no monte, 7 dias descansava, 7 dias descansava. Eu orei ao Senhor. Eu disse, Deus, alegra o coração da minha esposa, assim, minha filha. Vamos dar glória, vamos embora.
Na mesma semana, nós estamos tomando café, eu, minha esposa e minha filha. De repente ela escuta o celular. Zzz. Quando ela abre, é um Pix. Quando é um Pix, é minha irmã, que estava no Rio, é minha irmã. Aí ela liga para minha irmã, dizendo: cunhada, não precisa, eu fui imprudente, eu caí no golpe, eu fui imprudente. Ela disse: faz 2 dias que Deus disse: manda, 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 manda. Mandou a mesma quantia, nem mais e nem menos. Eu, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer nessa noite de domingo que Deus, a partir de hoje, Ele está dizendo: manda, 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 manda. Levanta a tua mão, porque eu tenho notícia boa nessa noite. O céu está dizendo nessa noite, através da minha vida para a sua vida: eu vou amolecer o coração de alguém. Eu vou repetir: o céu vai amolecer o coração de alguém. Vai ter assinatura, vai ter carimbo, vai ter aprovação. Não é porque eu estou pregando, é porque o céu eu vou amolecer o coração de alguém. É meu. Não se assuste não, se o juiz dizer assim: hoje eu vou resolver só uma causa, vai ser a sua, 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 vai ser a sua. Moisés da sarça desce o Egito, tira meu povo da escravidão e leva para uma terra que manda leite e mel. Deus vai por trás, endurece o coração de fora e diz: não libere o povo. Mas nessa noite Deus não vai endurecer o coração de ninguém. Ele está amolecendo, 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 amolecendo. Tem coisa boa, esse mês de maio tem coisa boa. Tem coisa boa chegando. Tem assinatura, eu estou arrepiado, isso é profecia. Tem assinatura, tem carimbo, tem liberação do céu para essa casa. Deus está amolecendo o coração de alguém. Tem coisa boa. Em outras palavras, sabe o que está dizendo? Libera o que é dela, libera o que é dele, assina o que é dela, assina o que é dele, solta o que é dela, solta o que é dele, libera o que é dele, libera o que é dela, assina o que é dela, assina o que é dele, carimba o que é dela. Ah, me dá de volta que eu levo para casa. Alguém não quer, não? Me dá de volta, eu vou repetir. O céu está dizendo: libera o que é dela, libera o que é dele, assina o que é dela, assina o que é dele, carimba o que é dele. Deus já deu a ordem, está amolecendo o coração de alguém. Não sei se vai ser no domingo, não sei se vai ser na quarta tarde, na quarta noite ou na sexta-feira. Mas você, pastor, precisa de um ponto. Que foi? Não sei o que aconteceu. Mas nem pensei brincar, nem correr atrás, nem bater. Porque foi. Já foi liberado, já foi assinado. Alguém mandou, fez um acordo. Não, chamou para conversa. Chamou para Deus. Estou amolecendo, estou amolecendo, estou amolecendo. Estou amolecendo o coração de alguém. Jesus, oi. Tem um moço aí, que ele tem um cestinho. E o cestinho dele tem pão e tem peixe. Sabe o que Jesus disse? Pega o pão, pega o peixe e coloque nas minhas mãos. Jesus, oi, tem um moço aí que tem pão e tem peixe. Pega o pão, pega o peixe e coloque nas minhas mãos. Entendeu não? O céu está dizendo: tire da mão do homem e coloque na mão daquele que resolve. Coloca na mão de Deus, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Deus, coloca na mão dele. Ele está dizendo: coloque na minha mão que eu sei resolver. Tem um pai desesperado, está com o filho demoniado. Disse: Jesus, eu levei meu filho para o teu discípulo e teu discípulo não resolveu. Pai, pega teu filho, coloca nas minhas mãos. Jesus, eu estou com a causa que teu discípulo não resolve. Pega a tua causa, coloca nas minhas mãos. Jesus, eu estou com situação que teu discípulo não resolve. Pega teu problema, pega a tua causa. Está esperando o que para colocar na mão do mestre? Está esperando o que para colocar na mão daquele que resolve todas as coisas? Catuca teu irmão, por gentileza, diga para ele ou para ele: coloca na mão dele que ele resolve. Diga para alguém, diga: coloque na mão dele que ele resolve. Ah, pregador, lá em casa tem um vaso que está quebrado. Lá em casa tem um vaso que está rachado. Lá em casa tem um vaso que está só o pó, só a poeira. Mas se esse vaso que está quebrado, está rachado, está só a poeira, se tiver na mão do oleiro, está no lucro. Está no lucro, está no lucro, está no lucro. Davi disse: melhor cair na mão de um Deus irado do que cair na mão dos homens. Deus é misericordioso, Cristo é misericordioso. Esse moço aqui vai ensinar uma lição e eu caminho.
esse moço aqui vai ter uma entrega. E a entrega desse moço aqui não é uma entrega pela metade, não é uma entrega por fingimento, é uma entrega por completo. Por quê? Porque ele vai dar tudo que ele tem. Olhe para cá, pastor. Esse moço aqui, ele tinha obrigação de dar seu pão? Sim ou não, pastor? Esse moço aqui tinha obrigação de dar seu peixe? Não, o pão é dele, o peixe é dele. E ele está dentro de um deserto, e não é favorável o deserto. Ele poderia fazer o quê? Se fosse algumas pessoas, eu vou dividir. Eu dou uma parte e fico outra parte. Sim ou não? Mas ele dá tudo que ele tem. Por quê? Porque a entrega desse moço é uma entrega por completo. E no final do cenário, sobra 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, o discípulo dá 7 pães para Jesus. E tem um pão guardado no barco. No final, sobra 7 cestos. Eu disse, Deus, como é que pode? Na primeira é menos pães, a multiplicação é maior. Na segunda é mais pães, a multiplicação é menor. Qual é o segredo disso? Está no nível da entrega. Está no nível da entrega. O céu me trouxe nessa noite para lhe dizer: melhora teu nível de entrega, melhora teu nível de entrega, melhora teu nível de entrega. Precisamos melhorar o nosso nível de entrega, de relacionamento, de envolvimento. A gente precisa melhorar a nossa busca, o nosso envolvimento, o nosso relacionamento, a nossa entrega. Fico com raiva de mim na expressão que eu vou citar, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, e que está assistindo através do YouTube, dizendo: eu não quero mais conversa, eu quero relacionamento, eu quero envolvimento, eu quero mais entrega, eu quero mergulhar, eu quero envolvimento, eu quero relacionamento, não pela metade. Melhora o teu nível, melhora a entrega. Eu amo esse texto. Ezequiel 47. O homem é pegado pela mão, levado até um ribeiro. Ele mede 1000 covas, as águas dá na canela. Ele mede 1000 covas, as águas dá no seu lado. Ele mede 1000 covas, as águas dá no seu lombo. Ele mede e disse: não pode, porque as águas é profunda. Deus está dizendo para nós: vai ficar no raso ou vai voltar a mergulhar? Eu vou repetir. Deus está dizendo para nós: vai ficar no raso ou vai voltar a mergulhar? Vai voltar a mergulhar, vai voltar a mergulhar, vai voltar a mergulhar, vai voltar a mergulhar. Diga para esse Naamã, para saber que tem profeta de Israel, que ele dê 7 mergulhos no Jordão. Naamã reclama quando chega. Penso eu, o soldado de Naamã dizendo: meu Senhor, ele não pediu muita coisa do Senhor. A única coisa que ele pediu, sabe o que foi? Mergulha, 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 mergulha. Questiona não, mergulha. Não questiona, volta a mergulhar. Não pergunta por que, volta a mergulhar. Como é que Deus está dizendo? Não questiona, volta a mergulhar. Não me questiona, mergulha. Não questiona, volta a mergulhar, volta a mergulhar. Talvez algumas coisas na sua vida parou, travou, porque você parou de mergulhar. Igreja, o oleiro não parou de trabalhar, é a igreja que parou de descer. O oleiro não parou de trabalhar, é a igreja que parou de descer. Jesus disse: alguém me tocou. Pedro disse: a multidão te aperte. Pedro, alguém me tocou, Pedro, porque de mim saiu virtude. Alguém atraiu poder. Em outras palavras: Pedro, vocês estão me seguindo no raso, mas tem alguém que rompeu a multidão e mergulhou, e mergulhou, e mergulhou, e mergulhou, e mergulhou. Deus está com saudade, volta a mergulhar, volta a mergulhar, volta a mergulhar. Deus está com saudade, volta. Tu acha que Deus não está com saudade? Quando a senhora pegava os pratos e conversava com ele, quando a senhora lavava os pratos, varria a casa, passava pano e conversava com ele, tu acha que Deus não está com saudade quando a senhora adorava ele, cantava ele, exaltava ele? Que até a vizinha disse: eu amo quando ela canta, eu amo quando ela louva. Hoje ela não escuta mais, ela está dizendo: acho que a irmã está na prova, nunca mais cantou.
Ou você que tem uma habilidade aqui, tem uma habilidade ali, tem uma habilidade no baixo ali. Tu acha que Deus não tem soldado? É um exemplo. Deus não tem soldado, ele é em casa, todo mundo dormindo, ele sozinho, tocando. Porque Deus não só quer que eu pregue aqui, Deus quer que eu pregue em casa. Deus não só quer que eu adore aquele, quer que eu adore em casa. Deus não só quer que eu cante aquele, quer que eu cante em casa. Deus está dizendo, volta a mergulhar, 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 volta a mergulhar. Tem gente aqui que Deus chamou para uma pregação. Tu acha que Deus não está com saudade da gente que tem uma chamada de pregar, quando todo mundo está dormindo e nós jogamos o livro na mesa? Coloca o livro na mesa, pastor. Filho dormindo, esposa dormindo, todo mundo dormindo, e nós começamos a mergulhar. Deus está falando com pessoas. Volta a mergulhar, volta a mergulhar, volta a mergulhar, volta a mergulhar, volta a mergulhar. Não foi ninguém que me disse. Não foi ninguém que me disse. Deus brandou e me disse. Deus brandou muito forte comigo e disse: você vive numa geração que se escorou no cargo. Eu disse: me explique melhor, Deus. Minhas pernas tremiam. Sei que eu sou jovem no que eu vou falar agora. Mas Ele disse a mim: você vive numa geração que escorou no cargo. Porque quando era auxiliar, era fogo. Virou diácono, virou geladeira. A irmã, quando não era nada, era fogo, marchava, sapateava, era do manto. Deus deu uma responsabilidade. Mulher sumiu, apagou. É agora que a gente tem que ser cheio. É agora que você tem que ser cheia. É agora que o azeite não pode faltar. É agora que a gente não pode faltar o azeite. É me dar a sub como a dar a sai. É me dar a sobre. Deus está nos alertando nessa noite. Volte a mergulhar. Pegue na mão de alguém por gentileza. Diga: saia do raso. Diga: volta a mergulhar. Quem vai voltar a mergulhar a partir de hoje? Quem vai voltar a mergulhar a partir de hoje? Pode colocar aí, benção. 14:20, eu encerro agora, por favor. Deus está falando com as pessoas, pastor. Deus está dizendo: volta a mergulhar. Volta a mergulhar. Volta a mergulhar. Ou não era? O cara, quando era presbítero, era uma brasa. Virou evangelista, não é mais brasa. Deus está falando com pessoas. Volta a mergulhar. 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 Ah, Jesus salva. Volta a mergulhar. Ah, Senhor, travou. Volta a mergulhar. Senhor, meu marido, até quando? Volta a mergulhar. E meu filho, volta a mergulhar. E a porta, volta a mergulhar. E a causa, volta a mergulhar. Volta a mergulhar. Volta a mergulhar. Se Jesus quer, Jesus mergulhou, igreja, quando foi batizado, porque nós não vamos voltar a mergulhar. Eu encerro agora, pastor, nem mais e nem menos. Mateus capítulo 14, verso 20. Só a parte A diz assim na sua Bíblia. Ou você acompanha aqui, ó. Comeram todos, diga: todos comeram. Diga: todos comeram. Isso quer dizer que ninguém deixou de se alimentar, sim ou não? Isso quer dizer que ninguém deixou de se alimentar. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem bênçãos que Deus libera só para resolver. Existem portas que Deus abre só para suprir. Alguém não quer não? Vou repetir. Existem bênçãos que Deus libera só para resolver. Existem portas que Deus abre que é só para suprir. Ah, pregador, eu estou igual o povo diante do mar vermelho, no beco sem saída. Fica tranquilo, porque quando Moisés tocou nas águas, de lá para cá o mar se abriu.
E eu entendi que aquele mar se abriu diante de um beco sem saída. Foi uma porta no beco sem saída. Então Deus está dizendo, nesse mês de maio tem uma porta no beco sem saída. Há uma porta nesse beco sem saída. Há uma porta aberta nesse beco. Levanta a mão porque eu tenho uma pressão, um negócio aqui. Eu vou liberar, pastor. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou tirar você do extra e vou colocar você dentro de uma porta muito larga. Deus vai tirar alguém do improvável e vai colocar dentro de uma porta muito larga. É minha oração. O verso todo, fica de pé quem pode. O verso todo do 25, versículo 20, ele é resumido o seguinte: comeram, outra versão diz infartaram, né? Essa versão tão machuca, né? Aí diz assim, ó: comeram, saciaram e sobrou. Diga comeram, diga saciaram, diga sobrou. O que me confronta nessa noite não é eles comerem, não é eles saciar e nem tampouco sobrar. O que me confronta é que eles estão dentro de um deserto. Estão aonde? Estão aonde, igreja? Eles estão aonde? Comeram, saciaram e sobrou. Estão no deserto. Comeram, saciaram e sobrou. Está no deserto. Comeram, saciaram. Estão no deserto. Comeram, saciaram. Vou repetir até você entender. Estão no deserto. Comeram, saciaram e sobrou. Comeram, saciaram e sobrou. Comeram. Aí eu te pergunto: se eles estão dentro de um deserto, comeram, saciaram e sobrou, João Pessoa vai ficar pequeno, a Paraíba vai ficar pequeno, porque Deus vai espremer a Paraíba só para dar vitória, só para lhe dar vitória, só para lhe dar vitória. Se ele está no deserto, começa a se assobrou. O que é um filho que Deus não possa mudar? O que é uma filha que Deus não possa transformar? Para um marido que Deus não possa libertar? Sobrou ou não sobrou? Está aqui, sobrou. Sobrou ou não sobrou? Eu me lembro de 2 Reis 4. Vá, venda o azeite, pague a dívida, você e seus filhos vivem do resto. Em outras palavras, sabe o que está dizendo? Vá lá, paga, venda o azeite, paga a sua dívida. Você sabe o que está dizendo assim, ó: mulher, vai sobrar para tu recomeçar. E eu vim declarar nessa noite que vai sobrar para recomeçar. Vai sobrar para recomeçar. Vai sobrar para recomeçar. Vai sobrar para recomeçar. Encerra agora e oro pela sua vida. Foram 12 cestos. Quantos cestos? Pastor, eu tenho 12 cestos, igreja. Daqui para dezembro, do mês de maio até dezembro, falta quanto mês para acabar? 8, né? 7? Não, 7? Então falta 7 meses, sim ou não? Falta 7 meses. Pastor, com Deus não se estraga. Com Deus não se estraga. Ou sobra, ou dobra, ou multiplica. Então se eu tenho 12 cestos, e falta 7 meses, para cada mês eu coloco um cesto, não vazio, cheio, alguém não quer não. Chegou dezembro, cesto cheio, sobra quantos cestos? Quantos cestos? Tenho 12, sobra quanto? Se eu boto 7, sobra 5. Se ninguém pegar, o senhor pega para o senhor, viu? Olhe para cá. 7 meses, 12 cestos, sobra 5, não sobra 5? Com Deus não se estraga, nem sobra. Com Deus não se estraga, sobra, dobra e multiplica. Isso quer dizer que daqui para dezembro tem 5 meses que vai ser dobrado. Por quê? Chegou o mês de junho, ele manda mais um cesto, aí vai acrescentando, manda mais um cesto, mais um cesto. Quando chegar a dezembro, quer dobrar, foi os 12 cestos, Tem coisa boa chegando. Deixa eu orar pela sua casa. Coloca a mão no seu coração. Eu queria saber no nosso meio, se tem alguém que não é crente, se alguém lhe convidou, familiar, e você sentiu de Deus de vir cultuar com a gente. Tem alguém nessa condição? Eu estou na condição do filho pródigo. Um dia eu adorava, um dia eu exaltava,
mas eu me precipitei, me decepcionei, entrei dentro da caverna. Tem alguém nessa condição? Hoje é o dia de você colocar a sua vida na mão do Mestre. Hoje é o dia de você colocar a sua vida na mão do Mestre, porque você vai estar no lugar mais seguro, que é na mão do Mestre. Não tem ninguém? Que Deus possa te proporcionar uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu quero colocar teus filhos em tuas mãos, Senhor. Primeiro domingo desse mês, Senhor. Mês demais apenas está só começando, Senhor. Tem muita coisa para o Senhor fazer. Tem muita coisa para o Senhor concluir, Senhor. Coloca, toma todo lar que está aqui, toda a família representada. Guarda, protege, acampa teu anjo. Repreenda a fúria, a investida, toda a retaliação. Tudo que foi planejado, arquitetado, Senhor, eu quebro debaixo do teu nome, Jesus. Eu quebro debaixo do teu sangue, Jesus. Pai, tenho uma certeza e convicção, Senhor, que esse mês de maio, Senhor, tu já amoleceu, Pai. Tem coisa boa para o teu filho, tem coisa boa para a tua filha, tem coisa boa, Pai, porque tu é o Deus, Pai, que faz soprar, que faz dobrar, que faz multiplicar, porque tu já falaste para algumas pessoas, vai sobrar para recomeçar. Abençoa essa casa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um abraço e alguém diga daqui a pouco, sexto cheio, diga sexto cheio, 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 se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus.